Olá, eu sou o André Nadler, eu sou vocalista e guitarrista do Jack Devil. Eu também sou jornalista no Imirante.com e ao longo do tempo eu também trabalhei com várias pessoas nessa área de audiovisual. Eu fotografo e eu também sou videomaker. Então, eu acho que você fazer música em São Luís do Maranhão, de alguma forma, já é algo complexo, porque a gente está fora daquele eixo principal, Rio, São Paulo, BH, e você fazendo aqui em São Luís, você vai sentir dificuldade, por exemplo, na hora de se locomover para fazer alguns shows, para algumas apresentações, você só vai conseguir, assim, de grande porte mesmo, lá em São Paulo ou no Rio. Eu imagino que para quem está começando agora, deve ser muito difícil fazer viagens com a banda, se apresentar em outras cidades, porque você sabe que no final das contas, por mais que você tenha a internet, hoje as mídias sociais estando estouradas como estão, a gente sabe que isso não é o suficiente para o artista vive de show, ele vive de palco, e você não estar lá em cima do palco, para o artista é suicídio. Então, eu imagino que, assim, eu posso falar para mim, eu, André Nadler, sinto dificuldades até hoje de me locomover. Por mais que a banda tenha crescido, hoje os produtores pagam as passagens da gente, as turnês são bancadas pelas agências que financiam essas turnês pra gente e tudo mais, só que mesmo assim você ainda sente dificuldade, porque por várias vezes eles vão optar por uma banda que está em São Paulo do que tirar uma banda de São Luís do Maranhão, do Nordeste, para ir para lá. E aí, ao mesmo tempo que a gente ganha oportunidades, a gente também ganha essa condecoraçãozinha, que é saber que as pessoas estão fazendo questão de tirar a gente de São Luís do Maranhão para levar lá para São Paulo e substituindo às vezes a participação de uma banda de São Paulo, Minas ou BH, que é muito mais ali perto e muito mais fácil de levar. E outra dificuldade que eu podia elencar também é a compra de equipamentos. Cara, isso daí eu acho que é uma das coisas mais difíceis que o músico maranhense passa, porque hoje ainda é mais fácil um pouco, porque você tem a internet aí para fazer pedido por Mercado Livre e tudo mais. Só que antigamente não era assim. Então, logo quando eu comecei a tocar, eu acho que isso era uma das maiores adversidades que eu tinha. Trazer um instrumento de fora. E os instrumentos daqui, a maioria era no formato da galera da igreja e tal. Então, eles gostavam muito de botar para vender assim, Ibanez, né, Fender. E a gente não toca com essas guitarras, a gente toca heavy metal. Então, a gente precisa de Explorer, de Flying V, outros modelos de guitarra, por exemplo. E aí a única maneira que eu tinha era esperar algum amigo ir para o exterior ou para o Sudeste e Sul e trazer o equipamento para mim. Era difícil. Então, eu toco heavy metal e isso às vezes até é um motivo de brincadeira assim, para as pessoas, porque eu comecei na igreja, né? E o heavy metal supostamente é ao contrário disso, né? Então, é engraçado. Às vezes as pessoas, até mesmo no heavy metal, elas sentem essa minha distância, né? Pô, eu comecei na igreja e depois fui pro heavy metal. Mas, realmente, foi lá que eu comecei, lá eu tive meu primeiro conhecimento musical, né? As pessoas me deram a oportunidade de tocar um instrumento na igreja, que na verdade minha avó frequentava já, né? Então foi através dela que eu conheci músicos dessa igreja. E eu moro no Quatraque, né? Que apesar de que algumas pessoas não achem isso, eu acredito que o Quatraque é um grande gueto, né? E é uma comunidade. E eu faço muita questão de falar bem de lá, porque assim, eu respiro música porque o Quatraque respira música. De lá que saem milhões de artistas daqui do Maranhão. E o Jack Devil não é diferente, a minha banda sai toda de lá. E coincidentemente lá é que começa a minha história, porque eu panfletava nos sinais do Quatraque para comprar meu primeiro instrumento. E eu lembro muito bem, é uma história curiosa que eu tenho, assim, que eu conto para todo mundo, para que sirva de exemplo para as pessoas, nunca subestimarem os sonhos das outras, porque bem no começo, ali com 15 anos, eu comprei meu primeiro violão, só que o meu pai tinha morrido e a gente estava passando por uma dificuldade financeira muito grande na família. Essa era a grande verdade. E eu me recordo que a minha mãe não soube que eu comprei o violão, porque esse violão era do dinheiro dessas minhas panfletagens e, a priori, esse dinheiro para ser gasto com alimentação em casa. Só que, por eu gostar de música, eu fui lá e comprei um violão. E eu lembro que na roda da galera, assim, lá no Quatraque mesmo, com os outros meninos, teve um rapaz que ele observava que eu tinha poucas camisas, eu tinha só 2. E ele falou assim, cara, tu tá comprando violão, bicho, tu não sabe nem tocar. Por que tu não comprou uma rampa nova pra ti, pô? E eu lembro que eu criança, no meio de um monte de menina na roda, eu fiquei encabulado, fui pra casa, acabei chorando muito. E a minha mãe chegou e falou pra mim, meu filho, não desiste, porque hoje tu pode estar tocando esse violão, tentando tocar na calçada aí da casa dos outros, mas um dia tu pode estar
sei lá, fora do Brasil. Naquela hora eu parei de chorar e eu sorri, porque na verdade eu não acreditava que isso poderia acontecer. Mas, olha só, o tempo passou e eu já fiz 2 turnês na Europa, mais uma na América Latina, e já percorri 19 capitais do país. Então, eu acho que eu já fui longe, eu me sinto realizado por isso. A rotina de shows do Jack Devil, ela se divide em 2 momentos em específico. Teve o começo da banda e tem a realidade de hoje, né? Que obviamente é bem diferente. Mas eu lembro que os primeiros shows da gente eram bem difíceis, porque a gente tocava no chão, não tinha palco, e a gente tocava aqui em São Luís praticamente se pagando. Era tudo muito caro para poder montar uma sonorização por nossa conta própria. E aí a gente tinha que tocar em alguns shows bem pequenos, com a estrutura bem reduzida, para poder mostrar o material aqui para o pessoal de São Luís, né? A gente estava começando. E também porque a gente gostava de tocar, de se apresentar. Então os primeiros shows foram assim, bem humildes, bem tranquilos e totalmente pé no chão literalmente porque não tinha palco. Mas o tempo passou e a gente começou a conseguir shows maiores e a gente desagou num momento muito importante, que foi a prévia do Metal Open Air em São Luís do Maranhão. Para o Brasil todo, esse evento ficou assim marcado como uma coisa negra assim, para o metal brasileiro. Mas para a gente foi super benéfico, porque na prévia a gente tocou ali por volta de 10 mil pessoas na Maria Aragão. E foi ali que realmente todo mundo conheceu a gente, a galera de São Luís conseguiu abraçar a banda naquele momento. E aí a gente foi crescendo, daí em diante a gente foi lançando material para fora, a gente lançou 4 materiais até hoje e foi crescendo, ganhando notoriedade na cena brasileira e os shows aumentaram e a nossa rotina de hoje é bem diferente. Agora a gente se prepara para a rotina de shows assim, mais intensas, a gente acaba tocando às vezes 20 dias seguidos de shows para poder fazer uma turnê, que é assim que funciona. A gente tem que sair daqui de São Luís do Maranhão e passar às vezes um mês fora para poder tocar em 20 a 30 datas. A gente fez isso na Europa, fez isso na América Latina junto com o Oslout, que é uma banda europeia que excursionou com a gente. Aqui no Brasil funciona de uma maneira menor, a gente sempre passa só 2 semanas fazendo shows ali pelo Sudeste e Sul. E a rotina, apesar de ser mais intensa, eu diria que é mais satisfatório, porque o que a gente queria era de verdade isso, mais do que qualquer dinheiro, a gente quer tocar. Eu vou dividir as minhas influências musicais em 2. Tem a galera que eu me influenciei daqui da minha região, de São Luís, Maranhão, e tem as minhas influências maiores, a nível mundial, né? Então, passando aí, digamos assim, da mais próxima para a mais distante, eu aqui no Maranhão cresci conhecendo algumas bandas como a Tanatron, que no futuro o Nielson e o Nirod vinham a se tornar grandes amigos meus, são parte da família Jack Devil, digamos assim, fazem parte da nossa história. Então a Tanatron foi uma banda que me inspirou muito, porque eu era criança e olhava os caras tocando e eu queria ser eles, assim. Na época eu nunca tinha subido nem no palco, mas eu olhava Nielson assim, lourão, com cabelo grandão e tal, ainda tinha um cabelo menorzinho. Falava assim, cara, esse maluco é muito presente, tá muito bonito. E aí eu queria ser que nem ele. E olhava Nirod com a guitarra, assim, eu queria uma guitarra igual a dele. Então, ali eu acho que foi a minha primeira inspiração local. Outras pessoas que eu poderia citar daqui do Maranhão, São Luís Maranhão, que me inspiraram muito, foi o Ramires, um cara que, vez ou outra, aqui em São Luís eu acabo me encontrando, mas ele tem uma presença de palco maravilhosa, é um gigantesco frontman. Pode falar puta frontman aqui? Pode? Ele é um puta frontman e é um cara assim que eu sempre admirei muito pela intimidade dele, tanto com o público quanto com a cena. Ele é um cara que estava sempre conversando com a galera. E também tem o pessoal próximo de mim, que eu poderia citar algumas bandas aqui, como a Grave Reaper, a Crânio Crush, a Serial Killer. Essa banda faz parte, assim, guardo no meu coração. Todo o carinho que eu tenho por essa banda é pouco, porque os caras me ensinaram muito o que é thrash metal, que é o estilo que eu toco. E aí, passando para as influências nacionais, assim, mundiais também, eu teria o Sepultura. Eu acho que foi uma banda muito importante para mim. Foi uma banda que eu cresci escutando e falei assim, ó, eu quero que minha banda pareça com essa daqui, porque eu achava muito bonito o fato de uma banda brasileira já ter sido conhecida como a maior banda de heavy metal do mundo. E o Max Cavaleira sempre foi uma influência vocal para mim. Fora isso, lá fora tem o Slayer, tem o Exodus, tem o Anthrax, são bandas que eu gosto muito, tem Angel Witch, Motorhead, então
falar de influência é sempre muito difícil, porque listar essa galera toda não é mole. Então, eu tô o tempo todo sorrindo e eu acho que isso é uma coisa que eu já tive problema ao longo da vida, porque eu não consigo ficar sério. Mas esse é um momento onde qualquer sorriso do meu rosto sai, porque falar sobre a importância das minhas conquistas, o que significa isso para mim, é muito complexo, porque a grande verdade é que quando você vem de uma família muito humilde, você não imagina chegar longe, você pensa que você... se você como músico conseguir tocar em Teresina, meu Deus, acabou o mundo, conquistei tudo. E algumas vezes eu tive que sair, sei lá, me tocar, me beliscar e perceber que eu estava saindo do mundo dos sonhos para a realidade, aquilo não era um sonho. Momentos que eu poderia citar como quando eu conheci o Andrés Kisser, que é o guitarrista de Sepultura, eu toquei no mesmo palco que ele. Quando ele me entrevistou, olha só, cara, eu fui entrevistado por um cara que eu sou fã. Então, ali, naqueles momentos, eu não conseguia acreditar que eu realmente estava vivendo aquilo. O primeiro cachê, eu acho que a primeira vez que eu pisei fora do Brasil, cara, foi no Paraguai, eu me lembro bem. Eu fui pra longe dos meninos e chorei pra caramba, porque foi muito massa, assim, eu não imaginava que eu ia sair do Brasil um dia pra tocar minha música, até por causa do lance underground. E, mais uma vez, eu preciso tocar nesse assunto. Eu saí do Quatraque, né, cara? É um bairro onde a gente está acostumado a viver com rico e com pobre, um ao lado do outro. E ali a gente começa a escavar um mundo de humildade e força de vontade. A gente vê histórias de pessoas com muito que não deram valor e pessoas com pouco que gostariam de ter muito. Então, cada vez que você tem alguma coisa, você precisa valorizar. E as minhas conquistas, para mim, é justamente isso. Eu dou o máximo de valor para cada coisa que eu consigo, dos menores aos maiores momentos. Daquele momentinho que eu estou tocando para 50 pessoas, quanto para aquele momento que eu estou tocando para 10 mil. Não interessa. Cada um desses momentos, eles são importantes para mim. Tudo isso para mim vale como conquista. Causar impacto com o meu trabalho é algo relativo, assim, porque eu sempre tive essa filosofia na minha vida. Eu acho que se eu conseguir impactar o meu vizinho, eu já estou feliz. Assim, se 10 pessoas conhecessem meu material, eu já estava satisfeito. Ainda bem, eu agradeço que a gente conseguiu colocar isso bem mais longe e também levar algumas bandas daqui de São Luís. Eu acho isso importante. A gente levou o nome de muita gente para fora. E aí eu acredito que, assim, o impacto, ele vai ser, por vezes, positivo e, por vezes, negativo. Como a gente toca heavy metal e as letras são, por muitas vezes, baseadas em filmes de terror, a gente tem um disco todo inspirado em histórias do Stephen King, né? Então, para quem não sabe, Stephen King é um dos maiores escritores de terror do mundo. E é um cara que tem um monte de livro dele que foi inspirado em filme aí, Cemitério Maldito, Colheita Maldita, O Iluminado. Então, até coisas de drama também, tipo A Espera do Milagre, ele tem. Então, a gente se amarra muito nessas histórias dele e fez um disco só sobre isso. Só que isso é uma faca de dois gumes, porque tem gente, por exemplo, principalmente pessoas religiosas, elas acabam se incomodando muito, porque tem muitas palavras nas músicas da gente, como evil, Satan, hell, e as pessoas acabam associando isso a um satanismo direto, se bem que não é. A gente é inspirado no cinema de terror em principal, e as nossas letras tratam de algumas coisas polêmicas, como o ocultismo e tudo mais. Então as pessoas acabam associando logo isso a um negócio de medo, terror mesmo de verdade, que não é, né? E eu acho que é aí onde entra esse impacto, entre aspas, negativo, porque, na minha opinião, as pessoas se chocam com isso, cara. Só que eu, pelo menos, não me choco quando eu assisto um filme e vejo um demônio possuindo uma pessoa. Eu me choco é quando eu passo bem ali no canto e eu olho uma pessoa morrendo de fome, sem roupa, sem um agasalho, pedindo comida suja e precisando de um lugar para ficar e não tendo aonde, todo mundo passando do lado dela e fingindo que não tem nada acontecendo. Eu acho que isso é mais assustador. Mas também tem um lado positivo e o impacto positivo da minha música é muito legal, porque uma vez, por exemplo, eu acho que eu posso usar isso aqui como um exemplo maravilhoso, ali por volta de 2012, 2013, quando a gente estava crescendo, uma fã pediu para tirar uma foto comigo. E quando eu abracei ela, ela estava se tremendo. E eu nunca imaginei que alguém ia se tremer por mim, sabe? Não assim, porque minha mãe, ela se treme comigo. Quando eu chegava com nota baixa lá em casa, ela se tremia de raiva, né? Mas a minha mãe
Não tá nesse exemplo, não. Foi a fã mesmo que ela tava tremendo porque tava muito feliz de estar tirando a foto comigo ali. E eu acho que esse é um impacto positivo e quando essas coisas acontecem, eu me sinto muito satisfeito. Então, recentemente a gente lançou um single que se chama Meryl Madness. Essa música ela está disponível aí no Spotify, nas plataformas digitais como iTunes, Deezer, vocês conseguem encontrar fácil. E a gente está divulgando, trabalhando ela justamente para poder fazer a prévia para o disco novo que sai ainda esse ano, em 2019. A gente ainda não pode revelar o nome, nem muitas coisas, mas o que eu posso adiantar é que ele sai agora no segundo semestre, com clipes, e a gente vai disponibilizar de novo, como sempre, nas plataformas digitais. O Jack Devil é uma banda que ganhou ascensão muito, a gente tem muita força nas mídias digitais, Facebook, Instagram, então a gente faz sempre muita questão de trazer as nossas músicas para o âmbito virtual. Até porque a gente tem vinil, a gente ainda tem esses lances retrosão, mas a gente também faz questão de botar a música na internet para a galera. E esse ano, com certeza, esse álbum novo sai também nas plataformas digitais. Fora isso, a gente tem shows para fazer, a gente tem uma turnê no final do ano, no Brasil todo, vai ser, acho que a primeira grande turnê nacional, assim, porque a gente fazia shows em pequena escala, assim, no Brasil. A gente fazia 2, 3 semanas no máximo de shows no Brasil, e aí dessa vez a gente vai passar um mês todo tocando aqui no país. E com certeza São Luís do Maranhão vai fazer parte, a gente sempre faz questão de tocar aqui, porque é aqui que a gente encontra os nossos amigos, as pessoas que participaram da nossa história. E o que eu posso dizer de agora é que vem muita coisa ainda pro Jack Devil aí, muita coisa grande, geralmente porque quando sai o disco novo, sai aquela divulgação toda, revista, no Brasil, fora do Brasil, então fiquem sempre ligados e a melhor maneira é a hora de vender meu peixe. Vocês podem encontrar a gente muito fácil, só botar Jack Devil no Instagram, no Facebook, vocês vão encontrar muito fácil. E eu, André Nadler, botou lá, @André Nadler, vocês vão encontrar no Instagram, eu sempre atualizo muito com as coisas da banda. E é isso aí. E a minha mensagem final pra galera, pra quem tá me assistindo aí, é que a música, cara, ela vai muito adiante daquilo que você tá ouvindo. Por trás de um CD, por trás de um clipe que você tá vendo, tem muita história. E hoje vocês escutaram a minha, mas com certeza vocês vão escutar de muitas outras pessoas. E eu sempre aconselho, se você quer conhecer de verdade o mundo da música, saibam as histórias dos bastidores, como os seus ídolos começaram na música, porque a gente conhece 1001 histórias maravilhosas e eu espero que vocês tenham gostado da minha. Bom, André, a gente te agradece muito por ter participado da nossa gravação, por ter contado a tua história, ter compartilhado isso, essa tua rotina, essa tua loucura de viver, né? E eu espero que tu tenhas muito sucesso, continue tendo muito sucesso com a tua banda. E é isso. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, que é isso, gente. Eu não tenho nem palavras para agradecer, viu? Muito obrigado.